Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana e esse é o primeiro episódio do podcast Além do Tapetinho. É algo que eu já quero fazer há muito tempo, mas eu fiquei enrolando, procrastinando, como muita coisa que a gente faz, né? Aliás, como muita coisa que a gente não faz. Mas agora, finalmente, ele vai sair do papel e tomar forma. Como eu disse, meu nome é Mariana, eu sou professora de yoga e massoterapeuta. Amo os animais, inclusive tenho 3 gatinhos e me sinto muito energizada quando eu estou em contato com a natureza. É algo que realmente me renova. Inclusive, eu estou começando uma hortinha de apartamento. Aceito dicas, porque eu sou muito iniciante nisso. Eu sou devoradora de livros, amo muito ler, desde sempre, desde pequena. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre pedia livro de aniversário, enquanto as crianças da minha idade pediam brinquedos, eu sempre pedia livros. Eu gosto muito de séries também, de documentários e de filmes de drama. Eu sou esse tipo de pessoa que precisa de um balde para chorar, para poder segurar as lágrimas. Eu gosto muito de sair com os amigos ou então de recebê-los em casa. Infelizmente, nesse momento de pandemia, isso não tem sido possível, né? Mas eu sempre aceito convite para videochamada. Eu me considero anticapitalista, feminista e eu tô em transição para o veganismo. O primeiro contato que eu tive com yoga aconteceu mais ou menos em 2012, 2013. E eu me encantei logo de cara, porque eu percebi que era algo que trabalhava o corpo e a mente em conjunto. E eu nunca tinha tido contato com algo assim. Mas nessa época, eu não tinha a menor ideia do quanto aquilo era potente e como ia acabar mudando por completo a minha vida. Eu sou graduada em Direito, fiz faculdade de 2009 a 2015, mas ao longo desses 6 anos, eu sempre tive dificuldade de me encontrar ali dentro. É um curso muito interessante e que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos um conhecimento básico de como funciona o direito, porque a verdade é que isso afeta diretamente a nossa vida. Mas eu não conseguia me imaginar trabalhando na área o resto da vida, como muita gente ainda espera quando se faz uma faculdade, né? Eu gostava muito de direito constitucional, de direito internacional público, e eu era profundamente apaixonada por direitos humanos. Além disso, ao longo da minha graduação, eu trabalhei com propriedade intelectual numa bolsa dentro da universidade e foi muito interessante, porque é uma área que a gente não tem tanto contato ao longo do curso e eu pude ter esse contato mais direto com essa área que é de fato interessante. Em 2013, eu fiz um intercâmbio em Portugal, na cidade do Porto, que foi uma das experiências mais especiais que eu já tive. Lá do outro lado do Atlântico, né, eu fui me conectando mais com o yoga e com os meus processos de autoconhecimento. Foi algo muito intenso, porque quando você se vê em um outro país, longe de tudo que você está habituado, de todas as pessoas que você convive, da família, dos amigos, você tem essa possibilidade de fazer essa imersão dentro de você mesma. E é, assim, um processo muito incrível. E eu lembro como se fosse hoje, de um dia que eu tive um insight muito forte. Eu estava caminhando no Rio Douro e com uma sensação de completude, como se eu soubesse exatamente o que eu queria fazer na vida. Eu sentei na margem do rio, coloquei as pernas para a parte de dentro e fiquei simplesmente observando e interiorizada mesmo. E aí, esse insight forte que veio em relação ao que eu sempre quis fazer na minha vida, que era cuidar de alguma forma das pessoas e trazer alguma modificação positiva para o mundo. Quando eu era adolescente, eu achava que isso se relacionava com fazer medicina, que foi o primeiro vestibular que eu fiz, foi para medicina. E nessa época, no intercâmbio, eu entendi que eu precisava trabalhar com direitos humanos, que essa seria a forma de eu fazer isso que eu senti que precisava fazer. No trabalho de conclusão de curso do direito, eu abordei a lei de anistia que veio depois do período da ditadura militar. Inclusive, foi muito massa, porque a minha monografia coincidiu justamente com o aniversário de 50 anos do golpe. E foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na faculdade, porque eu sempre amei escrever e também porque foi possível eu me debruçar um pouco na história do Brasil e não apenas no direito. Não por acaso,
as minhas matérias preferidas na época da escola eram história e literatura. Acontece que, mesmo não me imaginando nesse mundo, eu me formei e comecei a trabalhar num escritório com direito do consumidor. E eu permaneci trabalhando nesse escritório por pouco mais de 4 anos. Cheguei, inclusive, a fazer trabalho voluntário online para a ONU, que foi uma experiência super gratificante. Eu estudei e aprendi muito. Eu também tentei, por 3 vezes, entrar para o mestrado em Direitos Humanos, em que eu queria estudar trabalho escravo moderno nas indústrias têxteis. Acontece que as portas não se abriram para mim nesse sentido. Por algum motivo, era como se eu estivesse dando murro em ponta de faca, que não fosse por aquele caminho o que eu estava buscando. Outra coisa bem diferente do que eu esperava ou planejava acabou vindo até mim. No início de 2017, uma grande amiga me marcou em uma publicação de um curso de formação em yoga. Alô, Andréia, tô falando de você. Eu pensei, por que não? Na época, trabalhando no escritório, o meu dinheiro seria suficiente para arcar com isso e a prática de yoga, de alguma forma, estava sempre presente desde lá atrás, desde 2012, 2013. Algumas épocas com mais intensidade, outras com menos. A verdade é que eu não entrei no curso pensando em me tornar professora necessariamente. Era algo que de fato já tinha passado pela minha cabeça, mas nada que fosse aquela vontade latente, sabe? Que faz o nosso coração pulsar mais forte. Mais uma vez, a vida me surpreendeu e desde o primeiro módulo da formação, eu me senti exatamente no lugar certo e na hora certa. No primeiro dia, inclusive, eu chorei. Chorei porque eu nunca tinha sentido tão forte essa sensação. Aliás, minto. Eu acho que foi exatamente isso que eu senti quando tive o insight lá no intercâmbio. E, de repente, tudo que eu vivi parecia se conectar e fazer sentido. Tudo que eu vivi construiu quem eu era até aquele momento. E foi necessário para que aquela conexão profunda acontecesse. E foi uma das sensações de verdade mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida. Depois de 10 módulos, eu me formei em janeiro de 2018 e naquele momento eu já sabia que queria sim ser professora de yoga. Demorei um tempo para criar coragem e em abril do mesmo ano eu abri uma turma na minha casa e comecei a dar aula para uma aluna. Inclusive, ela tinha estudado comigo no ensino médio e foi um reencontro incrível e potente e eu sinto que foi mesmo para nós duas. E comecei também a dar aula particular para minha melhor amiga e para a mãe dela na casa delas. Desde aquele período vieram muitos aprendizados, muito estudo e aprimoramentos. E sinto que é isso, sabe? Não quero nunca parar de estudar, aprender e, principalmente, experienciar o yoga na prática. No final de 2018, eu decidi que era o momento de largar o direito. Então, eu suspendi a minha OAB e coloquei um prazo para mim mesma, meu aniversário de 30 anos, que seria no dia 28 de julho. Era como se fosse um marco mesmo, a hora da grande mudança. É muito louco olhar para trás, lembrar de todos os meus medos e perceber que nenhum deles se concretizou. Eu lembro que eu fiz aquele exercício que dizem pra gente fazer quando a gente quer fazer alguma mudança grande na nossa vida, que é pensar qual seria o pior cenário caso a gente faça essa mudança. Na época, eu concluí que o máximo que aconteceria seria não dar certo e eu ter que voltar atrás na minha decisão e buscar um trabalho relacionado à minha formação acadêmica novamente. E isso, na verdade, não seria tão ruim assim, porque nesse caminho de aproximadamente 10 anos entre faculdade, bolsa e escritório, muitas pessoas maravilhosas cruzaram meu caminho. E eu não me arrependo nem por um segundo de tudo que eu vivi. Eu sinto que cada pessoa com quem estudei ou trabalhei me ensinou alguma coisa, me ajudou a ser quem eu sou. E todo esse longo caminho é o que me trouxe até aqui. Tenho plena consciência que todo esse caminho que eu percorri é repleto de muitos privilégios. E quando eu coloco isso em palavras, fica ainda mais evidente. Mas eu sinto que essa história pode tocar alguém de forma positiva. E é por isso que eu decidi contar a minha história.
Minha mãe dizia que eu sempre gostei de estudar, desde criança. E eu sinto que isso se perdeu muito na graduação, porque a verdade é que eu não estava estudando o que eu gostava. Só alguns poucos conteúdos bem pontuais me davam esse gostinho pelo estudo na faculdade. Mas eu lembro que na época da escola, a minha maior dificuldade para escolher um curso é porque eu gostava de praticamente todas as matérias. Sem exagero, eu gostava inclusive das matérias que ninguém gostava, tipo física, química e matemática. E a verdade é que eu amava aprender. Eu amava sentir meu universo se expandindo com coisas novas à minha frente. Aquilo me enchia de uma sensação de expansão mesmo. E eu ainda amo. Amo estudar, amo aprender. E eu faço isso não só com o yoga, mas com vários outros assuntos que me interessam e que eu quero abordar por aqui. Inclusive é difícil, porque quando se gosta de estudar, geralmente a gente acaba se interessando por várias temáticas diferentes e fica difícil de você conseguir organizar o seu tempo para buscar conhecimento sobre tudo aquilo que você quer saber. E é isso que eu quero poder trazer aqui no podcast, abordar o yoga e esses outros assuntos que me interessam. Lá nos meus 20 e poucos anos, que foram muito transformadores para mim, eu comecei a me interessar por minimalismo e vida simples. O consumismo pregado e incentivado pelo capitalismo nunca foi algo que me agradou e nem nunca fez parte de mim. Na verdade, sempre foi algo que me incomodou. E nesses movimentos, eu comecei a encontrar a minha tribo. Eu comecei a me identificar e encontrar pessoas que pensavam como eu pensava também. E depois disso, veio também o interesse pela sustentabilidade, pela percepção de que a natureza não aguenta esse sistema que a gente construiu. E não é à toa que ele está ruindo há tanto tempo. Mais recentemente veio também o slow living, que para mim é uma forma de vivermos mais conectados conosco mesmos e com a natureza. Inclusive, tem tudo a ver com yoga. Aliás, não nos esqueçamos, né, que nós somos parte dessa natureza. Nós não estamos separados. Isso tudo é muito louco, porque todos esses temas que me atravessam, eu percebo que tem uma forte relação com o yoga e com o que eu sinto dessa prática milenar. É realmente como se tudo tivesse conectado de uma forma incrível. O yoga é algo que vai muito além de ser a minha profissão. Pode parecer clichê de professora, mas é algo que toma toda a sua existência, que praticamente dirige a sua vida. Mas eu gosto de dizer que não é algo alienante, mas algo que te traz discernimento. E essa palavra é muito importante dentro do yoga e é muito importante dentro do que eu acredito que deve conduzir a nossa vida. O yoga acaba se tornando o seu guia. Para mim, muito mais do que um estilo de vida, como algumas pessoas colocam, se tornou um caminho espiritual. E eu tô aí nessa jornada, trabalhando exclusivamente com isso há quase 1 ano e me construindo nesse meio. A massoterapia veio um pouquinho depois da formação em yoga e é algo que eu gosto muito também. Me traz uma sensação muito boa de estar também cuidando das pessoas. Mas, em tempos pandêmicos, sabe-se lá quando vai ser possível fazer massagem de novo. E eu que não quero me contaminar e nem ser fonte de contágio de Covid para ninguém, né? Por fim, depois de todo esse falatório sobre mim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o desafio de começar coisas. Esse episódio piloto representa muito, porque significa que eu estou vencendo o medo de começar e o perfeccionismo de esperar pelo momento perfeito. Algo que esse período de isolamento me trouxe muito forte é a certeza de que eu preciso colocar a minha voz no mundo. E eu pretendo fazer isso das mais diversas formas que eu puder. O que eu queria dizer, na verdade, e que eu acho muito importante dizer nesse momento, é que a gente não deve esperar por esse momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. Se alguém me perguntasse se eu estou me sentindo preparada para estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui e agora, com certeza eu diria que não, porque a gente acaba que tem muito medo, né? Mas eu decidi que passaria por cima desse medo, que eu sentaria na frente do computador e gravaria finalmente esse primeiro episódio que já tem um princípio de roteiro há muitas semanas. Então, a verdade é que a gente não pode deixar que esses nossos medos nos paralisem. E se a gente tem algo a dizer para o mundo, eu acho que a gente precisa dizer.
Eu acredito que todo mundo tem algo a contribuir de alguma forma. Não que a gente vá sair por aí falando aleatoriedades, sair falando informações tiradas do cotovelo ou compartilhando fake news, né? Porque algumas coisas de fato requerem estudo e experiência para que a gente possa realmente colocar a nossa voz no mundo. Então, o que eu quero fazer com esse podcast é trazer um pouco do que eu estudo, do que eu vivencio e da minha visão sobre algumas coisas para talvez inspirar outras pessoas e também para me conectar com pessoas que talvez eu ainda nem conheça e que dessas trocas possa vir muita coisa boa, uma contribuição para um mundo melhor, porque eu acredito que a gente só vai conseguir mudar as coisas em conjunto, com uma construção coletiva. No final das contas, o que é importante é aquele velho clichê: comece de onde você está, com o que você tem. Se dedique, pesquise, busque conhecimento e as pessoas que se interessarem vão chegar até você. E se não chegarem também, tá tudo bem. Ao menos você fez o que sentiu que precisava fazer e com certeza aprendeu alguma coisa no processo. E foi pensando nisso que eu decidi finalmente estar aqui e me propor a passar por cima dos meus medos e procurar vencer esse desafio. Se você aí que está me escutando agora também tem algum projeto, também tem alguma ideia, uma coisa que você gostaria de tirar do papel, pensa comigo. Talvez esse também seja o seu momento. Eu realmente acredito que quando a gente faz as coisas com coração, que a gente faz as coisas com dedicação e buscando colocar no mundo a nossa verdade, a gente está no caminho certo. Então, eu desejo que esse podcast tenha vida longa, porque realmente é um projeto que faz meu coração pulsar mais forte. É algo que eu quero fazer há muito tempo. E eu espero que se você aí que está me ouvindo tiver algo também que deseja, mas que tem medo, que isso sirva de incentivo para você ter coragem de ir em busca disso. Porque para mim também não é fácil estar aqui. Eu sempre tive certa dificuldade de fazer as coisas que me proponho, de realmente me colocar em movimento. Sempre fui essa pessoa que tem muito medo de começar coisas novas, de arriscar. E eu não quero mais que isso seja algo que me trave. Eu quero fazer aquilo que dizem, né? Seguir com medo mesmo, e se for para dar certo, vai dar certo. E se não for, a gente aprende com os erros. Então é isso por hoje. Os episódios desse podcast serão quinzenais, saindo nas quintas-feiras às 10 horas. Fica aqui comigo, porque se você escutou até o final, talvez você tenha gostado um pouquinho. E escuta os próximos episódios. Para entrar em contato comigo, eu tô sempre lá no Instagram, no @marimendes.yoga e também no e-mail, alemdotapetinho20@gmail.com. Se você quiser conversar sobre qualquer coisa, mandar sugestões de pauta ou de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber o seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Amor, você vai falar a sua fala aqui? Edição e revisão por Antônio Eduardo.